Oi! Vamos tocar num ponto importante, o tal do mol. Tá? Existem algumas unidades fundamentais, né, no Sistema Internacional de Medidas. E a unidade de quantidade de matéria é o tal do mol. Mas que diabos é mol? Então vamos lá. Ele é um contador, ele mede quantidade. Vamos falar de alguns contadores de quantidade que vocês conhecem. Por exemplo, ovos, bananas, laranjas, goiabas são medidos em dúzias. Cada vez que se tem 12 unidades daquilo, se tem uma dúzia. As folhas de papel sulfite, né, papel A4 aí, que vocês usam nas impressoras, elas são vendidas em resmas. Tá? Uma resma tem 500 unidades. Tá? Então 500 folhas, né, uma resma. Então aquele pacote lá de 500, uma resma de folhas. Nós temos os milheiros. Eu comprei tijolos, 1 milheiro de tijolos, 2 milheiros, são 1000 unidades. Certo? E assim por diante. Certo? Vamos aplicar na química. O que é um mol? Um mol é uma quantia dessas. Só que é muito maior que 12, é muito maior que 500, muito maior que 1000. São 602 sextilhões. Olha que ignorância esse número. 602 sextilhões de partículas. Então quando nós falamos um mol de alguma coisa, é porque tem 6,02 vezes 10 na 23ª potência partículas dessa coisa. Então, vamos anotar isso? Um mol significa um x, um número de partículas, 602 vezes 10 na 23ª potência. Eu escrevi partículas, porque se eu escrevesse moléculas, eu estaria restringindo demais. Pode ser moléculas, pode ser átomo, pode ser íon, por isso partícula. Isso é uma palavra mais genérica por causa disso. Então, o famoso 602 vezes 10 na 23. Quando vocês fizerem provas sem calculadora, via de regra, se suprime isso aqui, se trabalha só com o número 6 para facilitar os cálculos de cabeça. Tá? Mas esse número até é maior, 602 é uma boa correlação, pode ficar com 6 para efeito de cálculo. Tá? Então, um mol é um pacote, é uma quantia de partículas assim. Então, quando alguém fala lá que tem 3 mols de moléculas do gás não sei o que no exercício, bom, é 3 vezes isso aqui. Tá? E é dessa correlação, que a gente tira aquela fórmula. X igual a N vezes 602 vezes 10 na 23. Lembram? Para efeito de cálculo pode ficar somente o 6. Então, o número de partículas é igual à quantidade de matéria, o número de mols, vezes 602 vezes 10 na 23. E é óbvio que eu posso ter a correlação inversa. Eu posso dizer que o número de mols ou quantidade de matéria é o x, que é o número total de partículas, dividido por 602 vezes 10 na 23ª potência. É a mesma fórmula, só troquei de lado, só passei para o outro lado. Tá? Então, essa é a primeira parte importante para a gente falar de mol. Né? Se alguém quiser estudar um pouco de história, esse 602 vezes 10 na 23, muitas vezes é representado por uma letra N maiúsculo, número maiúsculo, N maiúsculo. Né? É a chamada constante de Avogadro, em homenagem ao conde Amadeu Avogadro, italiano, químico, né, famoso. Foi o primeiro cara a sugerir que se eu tivesse o mesmo volume de gases diferentes em mesmas condições, o número de moléculas desses gases seria o mesmo, o número de partículas seria o mesmo. Tá? Isso é uma outra história, quando a gente fala de gases a gente volta. Tá? Outra correlação importante. Como é que eu relaciono o número de partículas com aquilo que eu vou medir na balança do laboratório, da fábrica, né? Ah, tem uma outra relação. Um mol possui exatamente a massa molar. Ó, massa molar é massa de um mol, tá? Que equivale à massa molecular expressa em gramas. Né? Então, lembrando aquele exemplo da água que a gente fez em outra aula. Se eu calculei uma massa molecular de 18 U, né, 18 unidades de massa para a água, a massa molar dela é 18 gramas. 18 gramas por mol. Né? Então essa é uma expressão até redundante. Grama por mol. Se é massa molar, é óbvio que é por mol. Tá? Então, a gente usa para efeito matemático, aquele por mol, mas é redundância. Então, a massa molar é exatamente um mol. O que eu posso deduzir disso? Se eu relacionar essas duas coisas aqui, eu posso dizer o seguinte,
que 1 mol de água tem 602 vezes 10 dá 23 moléculas de água. Se 1 mol de água tem 18 gramas, significa que 18 gramas de água que eu medi numa balança tem esse mesmo número de moléculas. Assim eu posso usar uma balança para medir massa e fazendo um pequeno cálculo eu descubro quantas moléculas tem da substância ali dentro. Tá? Então eu posso usar aquela minha fórmula lá, N igual a M sobre M. Ou seja, o número de mols que tem ali é a massa que eu medi na balança dividido pela massa molar que eu calculei a partir da fórmula, da molécula, certo? E aí, vocês podem aplicar isso aqui, ó, nessa fórmula de cima. Vou fazer com outra cor, fica mais fácil de enxergar. Ó, vocês podem aplicar isso aqui, aqui. E aí, vocês vão obter uma outra fórmula, que vai ser assim, ó. Ó, X, que é o número de moléculas, é igual a massa que eu medi na balança, vezes 602 vezes 10 na 23, dividido pela massa molar da substância. Tá? Então nada impede que a gente vá substituir uma fórmula na outra. Tá? Dá para fazer por regra de 3? Claro! Dá para fazer 2 regras de 3, dá para fazer uma regra de 3 composta. Tranquilo! Eu botei por fórmula porque eu tenho uma lousa, um quadro pequeno e quero botar tudo num só. Tá? Quando vocês tiverem, tá, uma substância gasosa, eu vou botar um pontilhado aqui, ó. Quando vocês tiverem uma substância gasosa, tem 2 correlações interessantes para se fazer. 1 mol de gás, olha só, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros de volume, tá? Quando esse gás estiver submetido às condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Tá? Por motivos físicos, que a gente vai falar melhor lá quando tratar de gases, vocês também podem ter a relação de 22,7 litros de gás para cada mol do gás. Então, se for uma substância gasosa, nessas condições vai ocupar 22,4 litros. Se for nas condições padrão de temperatura e pressão, não é padrões, tá? Porque o padrão é um só. Tá? As condições padrão de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 bar, medida barométrica, tá? Vai para 22,7. Eu poderia calcular isso aqui, né? Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, né? Eu poderia fazer correlações matemáticas aqui para várias unidades de pressão, tá? Mas não é necessário. Com a medida barométrica, com a medida da atmosfera, né? Com a normatizada e a padronizada, vocês conseguem achar as outras por cálculos físicos. Tá certo? Então, 1 mol pode representar tudo isso aqui. Tá? Eu poderia colocar aqui, então, ó, que o volume do gás nas condições normais de temperatura e pressão é o número de mols vezes 22,4. E nessa outra aqui, eu posso dizer que o volume nas condições padrão de temperatura e pressão, CPTP, tá? Vai ser o número de mols vezes 22,7. Então é só uma questão de conversão de unidade para efeito matemático. Eu posso usar o Nzinho, que é a quantidade, agora vocês vão entender a importância disso. Tá? Se vocês notarem, olha aqui, ó, o bandido do Nzinho aparece em todas as fórmulas que eu falei aqui. E por isso que ele é chamado também de quantidade de matéria. Né? Por formulismo ou por regra de 3, ele consegue participar de todo o efeito matemático desses cálculos de massa, de volume e de quantidade de partículas. Tá? Então, essa é a visão que a gente tem que ter, pelo menos, sobre a questão do mol. Tá certo? Tá? Então, mol, unidade de quantidade de matéria. Eu estou falando a frase de cima, porque seguidamente quando a gente joga no YouTube, essa porcaria desse vídeo, ele corta um pedaço de cima lá. É um baita do sacana, tá certo? Mas seria isso aí, então, pra gente falar de mol. Isso aqui, ó, merece uma fichinha pra tu organizar lá nos teus estudos, beleza? E nunca esquecer, tá? É bem importante mesmo. Vai fazer parte dos nossos exercícios direto, tá? Tranquilão? Então, bora calcular.